Boa noite, pessoal. Vamos para a nossa aula de Sistema de Proteção e Equipamentos Elétricos. Meu nome é Alex e vou estar acompanhando essa aula com vocês. Nossa terceira aula. E hoje, na nossa terceira aula, vamos falar um pouquinho sobre o dispositivo de proteção contra surtos e para-raios. A gente viu um pouquinho nas duas aulas anteriores sobre aterramento. Então, hoje a gente vai estar tratando um pouquinho sobre esse assunto. Para que a gente possa falar um pouquinho sobre sistema de proteção, vamos entrar um pouquinho no famoso SPDA, tá? Que é o Sistema de Proteção contra a Descarga Atmosférica. Tá? Isso daí é onde a gente está necessitando hoje. O que acontece? A gente necessita disso cada vez mais, são o nosso sistema de proteção. Cada vez mais são obrigatório isso no nosso decorrer do nosso dia a dia. Tá? E nós, futuros técnicos em eletrotécnicas, precisamos saber um pouco mais e conhecer um pouco mais disso. Tá? Essa matéria ela conversa muito com segurança eletrotécnica, então provavelmente o que eu vou estar falando para vocês, você já deve estar vendo um pouquinho de segurança eletrotécnica, principalmente sobre para-raios, tá? E também sobre sistema de proteção sobre DPS, que é onde vocês vão encontrar falando muito sobre na MR10. Para que a gente possa começar a falar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre sistema externo de proteção e sistema interno. Nossos sistemas externos são os sistemas que utilizam, por exemplo, nosso para-raio, que a gente está fazendo, executando. Para quê? Para que qualquer carga atmosférica não chegue à nossa residência. Bom, e o nosso sistema interno é onde é famoso que a gente coloca o nosso famoso DPS, que é onde a gente está colocando nossa residência para que proteja os nossos equipamentos, para que não chegue nenhum resíduo de raio no nosso equipamento e venha queimar. Então, a gente está falando do nosso sistema interno, mais provável, mais utilizado, o nosso sistema DPS. E para isso a gente tem que entender um pouquinho mais sobre o raio. Tá? Vou dar uma explicação bem superficial sobre isso, porque senão seria uma aula só sobre como que é gerado o raio, como que o raio é formado, tá? E como que o raio, você obtém o raio. Mas vocês podem estar fazendo pergunta no grupo, podem estar fazendo pergunta na aula que a gente vai estar tirando as dúvidas de vocês. Primeiro vamos falar sobre a nuvem. A nuvem, ele é um sistema bipolo. O que significa? Ela tem cargas positivas e cargas negativas. Na sua parte superior, ela tem cargas positivas. E na sua parte inferior, ela tem carga negativa. E o nosso solo? Nosso solo, ele tem apenas um tipo de carga, o carga positiva. Tá? Com isso, o contato entre eles, onde que você tem o cúmulo de cargas, ele vai acontecer o quê? Ele pode acontecer uma DDP, uma diferença de potencial de até de 10 a 100 kV, formando um grande capacitor. E qual que é a finalidade do capacitor? Para que vocês entendam mais ou menos. O capacitor ele vai armazenando as cargas, como a nossa nuvem, como o nosso solo. Ele está armazenando suas cargas. Porém, de repente, quando você quer partir o motor monofásico, por exemplo, o que você faz? Você faz com que o capacitor libere a carga que ele tem, fazendo com que o motor gire. Quando você não tem, por exemplo, o capacitor não está funcionando adequadamente, ou que esteja com problema, e o que acontece? O motor não vai partir. Por quê? Porque ele não tem essa carga liberada. Então o motor começa a roncar. E aí acontece, você tem que trocar o capacitor ou tentar dar uma partida manual no seu motor, para que ele vire. Outro exemplo, por exemplo, que a gente já viu algumas ligações, lembrando algumas aulas que a gente já viu no passado, a nossa lâmpada de LED ou a nossa lâmpada eletrônica. O que acontece? Quando você liga ela, uma fase direto nela e a outra fase no interruptor, mesmo que ela esteja desligado, o que ela fica fazendo? Ela fica piscando. Por quê? Porque o capacitor ele está carregando e
jogando, descarregando. Então, se eu tenho polos carregados, então ele está carregando porque tem uma fase ligada direto nele, e ele está descarregando isso, fazendo com que a nossa lâmpada pisque. Agora vamos falar um pouquinho sobre os efeitos do raio. Conforme a NR10 fala, o raio pode ocasionar incêndios, ele pode ocasionar a morte. Tudo depende dos, aonde ele é atingido. Por exemplo, vocês nunca ouviram falar, uma pessoa está como está chovendo, a pessoa está num campo de futebol e ser atingido por um raio? Alguns casos já vimos acontecer isso. Ou mesmo a pessoa está andando com um carro e esse raio atingir o carro. Então, o que acontece? A gente já vê alguns efeitos dele. Mas, aqui na nossa aula, vamos ver algumas coisas chamadas de efeito direto e indireto. O efeito direto é quando, por exemplo, o raio atinge um para-raio, ou atinge diretamente a instalação ou a fiação que passa na sua residência, na frente da sua residência, da sua rede elétrica, ou direto da sua fiação da sua casa. Esse é o efeito direto. É quando o raio ele atinge diretamente o para-raio, ou a sua instalação, ou a parte de entrada da sua casa. E o que é o raio, a forma indireta do raio? É quando, por exemplo, ele atinge um cabo subterrâneo, que não está exposto. Ou o cabo de comunicação e transmissão de dados. Por exemplo, quando o raio atinge o sistema de transmissão de sinal da sua televisão. Como assim, professor? Mesmo ele estando desligado na tomada, a sua televisão, vocês já nunca ouviram falar que mesmo desligando a tomada, às vezes pode ocasionar a queima da televisão? Por quê? Como que o raio vai passar se não está ligado na tomada? Mas sua antena está ligada. Então ele vem através do cabo de comunicação da antena, aonde o raio atingiu a antena e a antena vem trazendo através de comunicação. Bom, então às vezes acontece alguns casos assim. E aí a gente vai entender agora alguns tipos de captadores. Como que a gente vai tentar prevenir que esse raio chegue na nossa casa? Então a gente tem que fazer alguns sistemas de captadores de raio. Esses 3 tipos, mas vamos falar principalmente de 2 aqui. Depois, se vocês quiserem, eu mando um material de apoio para vocês, aonde tem um pouco mais detalhado sobre esses 3 tipos. Vamos falar, por exemplo, o parte do para-raio de Franklin. E para que ele serve? O para-raio de Franklin, normalmente, vocês já viram alguns, eu acredito que já viram, ele é apenas um único ponto central de uma residência, ou de um prédio, ou de um pequeno galpão, aonde ele tem um único ponto que é um para-raio, que a gente fala, e ali ele é distribuído para os seus outros 3 tipos de ponto. Então ele tem um único ponto, na próxima slide a gente vai estar vendo um pouquinho da imagem, e ele tem um único ponto onde que ele é distribuído. Agora, o da gaiola de Faraday, são diversos pontos formando uma gaiola, fechando a sua residência, o seu edifício, por exemplo. Então não é apenas um ponto que o raio vai ser atingido, que vai captar o raio, desculpa falar, vai captar o raio. São diversos pontos. O de Franklin não, o de Franklin é o único ponto. Então esse raio ele vai ser captado através de um único ponto na sua residência. Os dois muito utilizados, tá bom? E aqui a gente tem a imagem, para que a gente possa estar entendendo um pouquinho o para-raio de Franklin, aqui no meio da residência, e ele está sendo distribuído e mandado para o seu aterramento. Então você está vendo aqui não são diversos pontos na sua residência, é apenas um. E do seu lado direito, a gaiola de Faraday, aonde você tem diversos pontos em volta do seu
galpão, por exemplo. Pessoal, a partir do momento que a gente viu um pouquinho sobre para-raio, vamos entender um pouquinho sobre o DPS. O que é o DPS? É um dispositivo de proteção contra surtos. Tá? E aqui a gente vai ver alguns modelos de DPS, por exemplo, da marca Sims, tá? Muito utilizado. Tá? Então a gente vai estar protegendo nossa residência de alguma descarga atmosférica. Tá? E aí a gente vai entender um pouquinho sobre as ligações dela. Aqui nessa aula vem uma pequena explanação sobre isso. Então aqui a gente está vendo aqui nosso primeiro. Tá? Ele é um DPS que ele é um DPS trifásico mais neutro. Então ele tem o que? Você pode ligar nas três fases mais o neutro. O segundo é o DPS trifásico, que ele é utilizado nas três fases. O terceiro, ele é um DPS bifásico, onde você pode utilizar nele somente o sistema de 220 volts. E o DPS monofásico, que é apenas uma única fase. Normalmente a gente utiliza, que é o mais encontrado no mercado, é esse DPS monofásico. Então o que a gente acaba utilizando? Comprando 4 ou 3 DPS, depende de como que a sua residência está instalado, a sua entrada. Então você acaba ligando um em cada fase e um no neutro. E a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Tá? E o dispositivo DPS, ele anula a descarga indireta da rede elétrica, causada por descarga atmosférica. Esse daí é o princípio dele. É o que? É que o raio, a descarga atmosférica, possa chegar no seu equipamento. Então a gente acaba utilizando isso daí, o nosso DPS. E para a gente selecionar um pouquinho de DPS, tem alguns pontos, tá? Que aqui é de escolha disso daí. Nível de proteção, máxima tensão. E aí tem alguns pontos que vocês têm que olhar um pouquinho mais. Vou estar dando uma passada bem rápida sobre isso. Tá? E aí qualquer dúvida vocês estejam perguntando. Tem algumas tabelas aqui explicando um pouquinho sobre o DPS. Mas qualquer dúvida vocês estejam perguntando, a gente vai estar voltando se precisar na aula, tá? Sobre isso. Aqui um modelo, tá? Um exemplo do DPS 3 polos, tá? Que é um DPS trifásico. Ele chega até 350 volt ampere, tá? Sua tensão nominal dele. A sua corrente de impulso vai de 20 kA e sua corrente nominal de descarga chega a 40 kA. E seu nível de proteção é menor do que 1,5 kV. Tá? Aqui uma descrição de um modelo que eu peguei na internet para que a gente possa entender só um pouquinho da descrição dele. E aqui a gente começa algumas tabelas. Por exemplo, a tabela onde a gente tem as categorias, tá? De impulso. Então a gente tem as tensões, tá? Qual sistema dele é utilizado, tá? Se é um sistema trifásico, se é um monofásico, neutro, tá? E a sua tensão de impulso. Então aqui você vai pegar, olhar a sua tensão que você quer, e aí você vai escolher qual categoria. Se você quer um pulso elétrico, até por exemplo 1,5 ligado em 220 volts, você tem uma categoria 2. Tá? Se você quisesse um pulso de 4 kV, você utilizaria a categoria 4. Então você vai utilizando a tabela para ver qual tipo de categoria que você queira. E aqui os modelos mais usuais: DPS de 20K, 30K, 45K e 90K. Então, é o que a gente tem a descrição de cada um, para que serve cada um aqui do lado. Normalmente os mais utilizados aí no mercado hoje é o 20K e o 30K. Entendeu? E aí, a gente vai ver, por exemplo, o 30K, ele tem a exposição de raios indiretos. Então a gente vai entendendo mais ou menos como a gente vai precisar, o que a gente precisa e determinando qual o tipo de DPS que vamos utilizar. Aqui tem as coordenadas do DPS, qual sua corrente máxima, tá, de descarga,
e qual a sua corrente nominal. Por exemplo, sua corrente máxima de descarga de 20 kA, você vai ter uma corrente nominal de 10, né, kA. E o nível de proteção de 1,1 kV. Então, isso daí, peraí, professor, mas se eu quero proteger o meu equipamento a 20 kA, bom, no nominal ele vai estar só aguentando 10. E aí você vai vendo aqui e vai vendo qual tipo de proteção que você queira. Uma outra tabela, tá? Identificando para vocês o tipo de ligação. TT, TNC, TNS, TT com neutro. Então aqui vocês vão estar utilizando essa tabela e vendo, tá, qual o tipo de ligação que vocês necessitam. Pessoal, agora vamos para a nossa parte, uma das partes mais importantes. Como ligar um DPS? Tá? Primeiro tem que saber qual o sistema de aterramento. Lembra na aula passada, onde a gente viu alguns tipos de aterramento? Tá? Então a gente vai ver o aterramento TN. Onde que está o quê? O meu neutro, ele está aterrado. Tá? Então se vocês observarem aqui, o meu neutro está aterrado. Então o que a gente vai fazer? Se vocês olharem aqui à nossa direita, vocês vão ver o número 4 azul. Esses daqui são o quê? São DPS. E como que ele é ligado? Se vocês observarem aqui na nossa rede, eu tenho um sistema trifásico. 3 fases. L1, L2 e L3. Cada fase deles tem um DPS. Ou apenas um DPS trifásico. Ou 3 DPS monofásico. E eles são ligados na sua fase e fechado em curto embaixo, os 3, mandando para o seu aterramento. Então vocês observem aqui que se você liga fase 1, fase 2, fase 3, bom, no seu DPS, fechando em curto e mandando para o terra. Aqui o aterramento TT, aonde o neutro não está aterrado. Então a gente colocamos 4 aterramentos. 4 DPS, desculpa. 4 DPS. Ou aquele DPS trifásico mais neutro, que a gente viu lá o exemplo. Então você vai estar ligando um DPS em cada fase e um DPS no neutro. Fechando os 4 em curto e ligando direto ao terra. Então a gente pode estar observando aqui como que é ligado. Então um em cada fase, um no neutro, fechando os 4 em curto e mandando para o terra. Aqui o sistema TT, também mais sistema trifásico. O sistema TT trifásico, o que ele está propondo? Que a gente coloque um aterramento, um DPS em cada fase, fechando eles em curto, ligando ao neutro e do neutro puxando para um DPS principal. E desse DPS que a gente vai estar mandando para o terra. Então são 4 DPS, aonde 3 DPS é ligado na fase, fechado em curto mandado para o neutro, ligado junto ao neutro. Dali você vai ligar e ligar tudo num DPS só, e esse DPS ele vai estar mandando para o seu aterramento. Na figura 4, bom, a gente tem o aterramento IT. O aterramento IT, ele nada mais é do que são 3 fases sem neutro. Aqui eu não tenho neutro, então vai ter um DPS em cada fase, e fechando em curto e ligando no seu aterramento. Simples assim. Um DPS em cada fase, interligando os 3 embaixo e mandando para o seu aterramento. Pessoal, é muito simples a ligação de um DPS, não tem muito segredo. Mas se tiver alguma dúvida, é só perguntar. Pessoal, agora eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Eu tenho que ligar um DPS no meu relógio e o outro DPS no meu quadro de distribuição?
É obrigatório isso? Ou se eu colocar um DPS apenas no meu relógio, já é o suficiente? Lembrando que hoje a NBR 5410 e a NR10 não obriga você a utilizar DPS. Porém, a CPFL hoje, por exemplo, que é o nosso sistema de distribuição de energia na nossa cidade, ela obriga você a ter DPS no seu relógio. Se eu colocar um DPS no meu relógio, eu preciso colocar um outro DPS no meu quadro de distribuição? Essa é uma pergunta essencial. É uma pergunta, por exemplo, que pode ser feito, que um cliente pode fazer para vocês. Então vamos para a resposta. Tá? O DPS, tá? Ele é obrigatório ser ligado um no relógio e o outro no meu quadro de distribuição a partir de 10 metros de distância. Como assim? Se eu tiver o meu relógio de distribuição 10 metros de distância do meu quadro de disjuntores, é obrigatório eu ter um DPS também dentro do meu quadro de distribuição. Bom, eu terei que ter dois DPS, um no quadro e outro no meu relógio. E quem fala isso? A NBR 5410. Se for menor do que 10 metros, se o seu quadro de distribuição for menor do que 10 metros do seu relógio, não tem problema. Você pode ter apenas um DPS. Vocês entenderam? Aqui a gente vai ver um pouquinho da parte de instalação do DPS. Aqui é um esquema mostrando uma casa em 127 volts e uma casa ligação em 220 volts, conforme a NBR 5410 mostra como tem que ser ligado. Uma casa de 127 volts, tá? Eu vou ter uma fase. Essa fase vai ser passar pelo meu DPS. O meu DPS, saída do meu DPS que está ligado na fase, vai ligar no meu neutro. E do neutro eu entro em outro DPS. E esse DPS vai ser ligado ao meu aterramento. Pessoal, eu tenho que ligar um DPS na minha fase. E dessa fase eu ligo no neutro. E do neutro eu ligo um outro DPS que vai para o meu aterramento. Essa é a ligação correta para que seja feita uma ligação em 127 volts. Agora, em 220, eu tenho duas fases. Cada uma delas são ligadas a um DPS. Os dois fechados em curto embaixo e ligados no terra. A foto ilustrativa aí está bem ilustrativa. Se por um acaso tiverem alguma dúvida, é só perguntar. E aí a gente vai estar tirando de vocês. Concluímos. Tá? Conclusão bem simples é que isso é essencial hoje no nosso dia a dia. Se você quer proteger seus equipamentos e proteger a sua família, nada mais certo do que você utilizar sistemas de para-raios e sistemas de segurança interno, seu DPS. Então, você quer garantir que o seu equipamento não venha queimar por problemas atmosféricos, tá? Que você coloque seu DPS, que você utilize o DPS e da forma correta. Bom, isso daí é um dos temas que você vai ter que fazer. Então, proteção é igual a proteção contra sobrecarga e curto-circuito, o nosso famoso disjuntores, que a gente vai estar vendo, o nosso sistema de aterramento, que a gente já viu, e nosso equipotencialização, tá? E a instalação de DPS. Então, são esses daqui nosso sistema de proteção. Então, temos que ter disjuntores, temos que ter aterramento, temos que ter DR e temos que ter DPS. São alguns sistemas de proteção da nossa residência. Tá? Então, muitas vezes, daí é difícil às vezes a gente convencer o nosso cliente a fazer isso, mas quando mostramos para ele o custo-benefício, é muito vantajoso.
Nossa aula de hoje é sobre isso daí. Acredito que o professor de vocês vai estar passando para vocês alguns exercícios. E tenha uma boa noite. Qualquer dúvida é só perguntar. Obrigado.